Oi, Quartaninho, voltei. E aí, assistiram? Assistiram mais de uma vez? Vocês gostaram, né? Um videozinho animado, todo em desenho. Mas ali a gente fala coisas muito sérias, tá? Do descobrimento do Brasil. Vocês observam que logo aparece a vista lá no navio, né? Com a chegada de Pedro Álvares Cabral, os índios lá avistando, que é o que se compara com essa figura aqui, ó. Por isso que eu peguei e coloquei o vídeo, né? Para comparar. Foi o momento da chegada do quê? Dos portugueses aqui no Brasil. Quando eles chegaram aqui, os portugueses, né, ficaram encantados com a beleza daqui do Brasil, das terras, e os índios ficaram encantados, né, com os objetos que eles traziam, diferentes objetos e outros utensílios, né, ficaram encantados. E aí os índios pegaram e fizeram o quê? Começaram mostrando sua cultura, né, a caça, a pesca, a construção das moradias deles, todas as riquezas que eles tinham. Os portugueses ficaram encantados, meu filho, ficaram, ó, encantado com tudo que tinha e começaram fazendo certos acordos com os índios, né? Não, vocês foi lá, começou pegando o pau-brasil, começou colocando os índios para trabalhar, e aí os índios no início começaram aceitando, né? Só tem que depois os índios começaram o quê? Observando que estava sendo de um certo modo explorado, e eles estavam deixando também de quê? A cultura deles para trás, porque eles tinham vontade de fazer as coisas deles, né? A cultura deles, e não podiam, porque estava só atendendo que a vontade dos portugueses ali, né? E estava sentindo uma certa até escravização ali, né? Eles foram também catequizados, esses índios, né? Que eram que os jesuítas, né? Que eles são padres e professores também, eles ensinam. Então começou mudando a forma dos índios, os índios começaram não gostando disso. E aí começou o quê? Um certo desacordo entre eles, entre os portugueses e os índios. Então não tem nada de felicidade muito nesse momento não, houve muita guerra, porque depois os índios quis reivindicar, e aí começou lutas, começou colocando fogo. No meio dessas guerra entre índios e portugueses, antes dessas guerras, olha o que os portugueses fizeram. Chegaram quem? Os navios negreiros. Esses navios vinham da África, e lá vinham, sabe quem? Os africanos. Olha para você ver. Olha outra povoação que estava chegando, outra origem africana, né? Então já tinha o quê? Português, os índios e os africanos. Tia Barbie, os índios faziam o quê? E os africanos faziam o quê? Estava sendo explorado, eles eram escravos. Então o quê? Índios e africanos, né, começaram o quê? A se revoltar, e foi quando houve essas guerras. Os índios e os africanos se juntaram, e aí começou uma luta muito grande. Morreram muitos índios, muitas tribos acabaram. Ainda tem hoje? Tem sim, graças, né? Graças a Deus nós estamos aqui por conta dos nossos índios, né? Nossa origem vem de quê? Dos índios, né? E veio aí com essas guerras houve uma destruição muito grande, que nem eu falei, né? Dos índios, muitos africanos também morreram, muitos índios morreram também das doenças, porque os portugueses trouxeram muitas doenças, e aí os índios pegaram, se contagiaram com essas doenças e morreram. Os índios não tinham nada disso, eram perfeitos, né? Viviam em paz. Então, gente, a história, ela no fundo, ela é bem triste. Aí essa cena aqui, ó pra você ver, o que a cena da pintura está representando? A chegada dos portugueses no Brasil. Sim, o pintor Cândido Portinari, ele nomeou essa obra de quê? Descobrimento. Será que foi um descobrimento mesmo? Os portugueses descobriram mesmo o Brasil, ou o Brasil já havia habitantes? Claro que já havia habitantes, gente, os índios, certo? E eu vou falar mais coisas para vocês, porque não foram os índios que povoaram primeiro aqui, não. Teve outro grupinho aqui, que povoou primeiro. Como você nomearia essa obra se ela fosse de sua autoria? Se essa obra aqui, de Cândido de Portinari, fosse sua, que nome você daria a ela, certo? Se ela fosse sua, qual o nome você daria? Quem quiser fazer o videozinho rapidinho assim pra a mãe fazer e vocês mandar pra mim, pode. Você vai falar bem assim, ó. Eu nomearia essa obra de tan, tá bom? Vocês podem colocar e criar, mas você tem que ser baseado na gravura, tá bom? Quem quiser fazer é um vídeo de quê? Menos de 1 minuto vai dar, né? Pra você falar o nome da sua obra, tá bom? Se fosse da sua autoria. Página 3, os primeiros habitantes. Quem foram os primeiros habitantes? Não foi os índios, a senhora acabou de falar aí, né? Para conhecer os primeiros habitantes no nosso território, que hoje é chamado de Brasil, que ficou conhecido como Brasil, nós precisamos fazer uma viagem muito longa. Uma viagem longa, tia Bárbara? Sim, tá bom? A gente tem que voltar nos primórdios da África. Vixe, tia Bárbara, então foram os africanos. Pera lá. Né? Eles são conhecidos como o berço da humanidade. Foi para vocês que eu já dei aula? Foi para vocês, eu dei a aula, né? Que os primeiros grupos
anos aqui a surgir no Brasil, os nômades, né, os homens sapiens, foram quem? Os africanos. Ué, tia Baba, então foram os africanos? Mas não, tia Baba, os africanos foi lá na África, em Marrocos. Pronto, vamos aqui agora, vamos tirar a bandeira. Ah, gostei disso aqui, ficou muito bom. Peraí, viu, bandeira? Ô, tia Baba, mas você falou que os africanos, eles se concentraram, os primeiros homens, né? Os homens sábios, eles se concentraram em Marrocos, na África. Sim, eles se concentravam aqui, ó. Mas precisamos fazer uma viagem. De lá partiram diversos povos que se espalharam pelo planeta. Observe no mapa os prováveis caminhos dos nossos ancestrais até a América. Esse mapa aqui está mostrando, né, as pessoas mudando de um lugar para outro, vindo para a América do Sul, vindo para o Brasil. Então, gente, como eu havia falado para vocês aqui, que os homens índios, eles foram na África. Como é que eles vieram para o Brasil? É porque assim, gente, o nosso mapa aqui, o nosso mapa mundo aqui, ele está dividido em continentes, não é isso? Continente africano, América do Sul, América Central, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? São 7, né? São 7 continentes, está dividido em 7 continentes. Só tem que naquela época, muitos e muitos anos atrás, esses continentes aqui, ó, esse aqui, o continente da América do Sul, era grudado aqui, ó, na América, entendeu, ó, né? Tia Baba, como é que esses continentes foram se afastando? Foi de acordo com os fenômenos da natureza, foi surgindo, então, foi o quê? Essas placas tectônicas, né, que falam, foram que a parte de terra de continente foi se afastando, mas antes, na época dos homens, né, dos primeiros homens aqui na Terra, esses continentes aqui era tudo junto. Então, é provável, sim, que os índios, certo, andavam. Eles não se transportavam com meio de transporte, cavalo, carro, nem nada, não. Era de pé mesmo. Então, é muito provável, nessa época, que os continentes eram grudados, gente, aqui, tá bom? Não tinha água aqui nesse meio, não. Era grudadinho aqui. Eles poderiam ter circulado e os índios podem ter saído aqui da África, podem ter passado aqui por vários cantos, viajado e vindo aqui pro Brasil, certo? Gente, a gente continua daqui a pouco, tá bom? Porque o vídeo já tá dando 7 minutos, a gente continua, viu? Beijo!